Fala, amigão síndico, depois de comer aquele pão seco, voltando com o nosso programa Inteligência Condominial. Mulher poderosa não teme desafios e comanda seu próprio destino. Por isso que ela é síndica, porque ela comanda seu próprio destino e ela é poderosa, não, doutora? Com certeza, e olha que condomínio não é fácil, não. Vida de síndico não é brinquedo, não, né? Então vem com a doutora Daniele, muito feliz de revê-la aqui novamente nesse nosso programa aqui. Ela que acompanhou a gente muitos meses aí, devido à questão de estudos, de agenda, não pôde encaixar, mas está aqui novamente. Sempre. Doutora, você é sempre bem-vinda, se você quiser é só vir, você que manda aqui, né? Obrigada, Tiago, é sempre um prazer estar aqui participando do programa e levando conhecimento, é sempre bom para os síndicos. Show de bola, hoje eu vou falar uma coisa muito polêmica, né, que é sobre a questão das convenções e a importância de atualizar essas convenções ainda, né? Exatamente, é um tema realmente de grande debate. Muito, né? O que eu percebi, doutora, na pesquisa, que as convenções são muito antigas e os costumes mudaram, né? Justamente, quer dizer, se você parar para observar, principalmente no mundo digital aí, internet, a tecnologia sempre avançando, se não tem um acompanhamento também dessa tecnologia, fica bem complicado. E vamos partir do princípio. O que seria uma convenção de condomínio, doutor? Então, a convenção ela vai o quê? Regrar ali a convivência dentro do condomínio. O que é o direito do condômino, o que não é, do síndico também, as responsabilidades, as regras de convivência no modo geral. Então, a convenção, quando a gente fala, ela é muito ampla. Ela abrange desde a questão da taxa condominial até o seguro. E aí que é interessante, você falou uma coisa importante, né? Ela diz os direitos e deveres, né? E obrigações. Então, assim, muitas vezes a convenção, primeiramente, Tiago, que é bom pontuar, muitas vezes ela é desconhecida pelos moradores do condomínio. Não conhece a regra, né? Muitas vezes, quer dizer, às vezes a pessoa tá ali e não tem conhecimento. Convenção, eu não sei nem o que é convenção. Existe convenção? Então, esse é o conceito original mesmo, de uma forma de fácil entendimento para todo mundo. Ali tem os direitos, obrigações e deveres. Isso aí, a doutora Daniela. De onde você mora, em condomínio? Sim. Você paga a taxa condominial em dia? Lá onde eu moro não precisa. Não precisa, Não né? precisa. Mas que condomínio bom demais, né, Bom Daniele? demais, não tem taxa condominial. Bom demais. É o mini. E você respeita as leis do seu condomínio? Sim. É necessário, né? Faz parte da convivência. Com certeza. Para ter a ordem, né, doutora? Manter a ordem, isso aí é difícil. E cabe muito também aos nossos amigos síndicos a deixar isso sempre exposto dentro do condomínio. Porque quem não tem o conhecimento, quando o síndico for exigir uma conduta ou explicar algo, ele vai ter como base o quê? Uma convenção. E eu acho que é importante a gente começar a entender que o WhatsApp não é ruim, o e-mail não é ruim, é como você utiliza isso, né? Hoje, por exemplo, igual no Natal, que a gente tem o nosso portal, a gente pode disponibilizar os documentos lá, a gente cria campanhas, por exemplo, uma coisa bacana que o síndico fez aqui, a gente contratou o seguro, ele criou um comunicado falando o que foi contratado, a economia que ele fez, o que estava coberto, então a gente criou um documento e mandou para todo mundo ficar ciente daqui. Então assim, a gente começar a utilizar esses meios para também divulgar isso, né, doutora? Justamente, Thiago, é o que eu falo. O síndico, até para ele ter uma gestão transparente, efetiva e com maior segurança, ele tem que ser exatamente isso, transparente. Então, toda a conduta que ele tiver, ele divulgar, por meio até simples mesmo, não é o WhatsApp, porque muitas vezes o grupo dá confusão, mas você tem no condomínio os elevadores, você pode fixar ali os panfletos explicando os editais, enfim, de conduta. Isso é muito bom. Doutor, e a questão da atualização da convenção? Como é que funciona esse processo? Então, o que ocorre? Inicialmente, dentro dos condomínios, quando você... Vou partir do pressuposto da instituição, porque tem uma assembleia que é de instituição do condomínio. Então, vamos supor, você vai comprar uma unidade na planta. Então, normalmente, quando começa a instituição do condomínio, ocorre aquela venda das unidades e, muitas vezes, a construtora ela já vem com aquele basicão que a gente chama, a convenção básica ali. Então, quando o síndico ele adentra e é eleito em assembleia com um quórum determinado, é sempre bom ele pegar essa convenção, verificá-la como ela está e buscar uma área especializada para atualizá-la. Porque, Tiago, eu cito até um exemplo dessa questão da convenção. Foi agora semana passada no STJ. O que ocorreu?
uma convenção desatualizada. O que ela previa? Taxas condominiais diferenciadas para quem tinha adquirido a unidade e para quem não tinha ainda, que era da construtora. Porque inicialmente a construtora ela tem Será todas que a as KS unidades. faz essa divisão na hora também? Pois é. A SEB, né? Justamente. Então, assim, foi uma decisão em que estava na convenção, inclusive, que era desproporcional. Estava a taxa condominial para quem adquiriu, comprou aquela unidade, era um valor X. E para as que não foram ainda comercializadas, pagavam uma taxa, uma cota condominial, que a gente chama, menor. Assim, o que é interessante, eu fiz essa pesquisa, a convenção ela é obrigatória para o cara tirar o habite e poder vender o imóvel dele, né? Sim. E assim, eu acho que poderia mudar isso, né? Eu acho que poderia ser posteriormente que se criar. Por quê? É igual acabou de falar, a convenção ela vai determinar os costumes, as leis, os hábitos. O que acontece? A construtora quer entregar o imóvel para vender. Você vê, nessa situação, ela está favorecendo ela. Porque ela muitas vezes ela não vai vender tudo de uma vez. Às vezes ela vende 30%, 50%, entrega o imóvel e vai se vendendo ao longo do tempo as unidades, né? E nisso, Tiago, ela paga pela taxa condominial. Exatamente, porque ela é dona do devedor. Porque ela é dona. Então, nesse caso, foi recente. Há 2 semanas atrás saiu essa decisão do STJ. Então, essa atualização é o que a gente fala. A convenção ela tem que se adequar também à realidade do condomínio. Então, essa ponderação que você fez de realmente fazer a convenção, mas de acordo com a realidade do condomínio, ela é muito efetiva. Não é verdade? Porque, assim, às vezes aquela convenção, ela não adequa às pessoas que vão morar ali, né? Justamente. Lá mais pra frente, vamos comentar sobre alguns aplicativos, essas coisas. Doutora, só para me entender lá, vamos lá, eu quero fazer essa atualização. Eu tenho que levar para a Assembleia ou eu posso fazer um trâmite jurídico direto? Então, o que ocorre? A minha sugestão é, primeiro, você, até para o síndico ele ter o respaldo, faz uma comissão de 3 pessoas ali para debater o dia a dia, porque se uma convenção ela tem páginas e páginas e páginas. Você não faz uma convenção de 2 páginas. E é vários itens, né? Tudo que está envolvido com o condomínio. Justamente. Né? Isso fora também o regimento interno. Então, você junta ali, faz uma comissão, debate os principais pontos, certo? Passa para um jurídico especializado, porque é muito importante, porque ele vai saber até o que ocorre no dia a dia, até as atualizações legais, essa questão de animais em condomínio, que antigamente era proibido, hoje em dia já tem aí as suas exceções, dependendo do caso, pode proibir, outras não. Nós sabemos que tem convenções antigas que proíbem os animais, inclusive, então tudo isso pode estar dentro da convenção. E é tão um paradoxo, né? Porque se proíbe os animais, os seres humanos não deveriam estar lá, né? Não é? Que são animais, não é? Sim. Racionais, não é verdade? Justamente. Então, assim, esse é o ponto. A sugestão é forma uma comissão, você passa para o jurídico ele faz aquela adequação dentro dos parâmetros legais, vê se não tem nada fora da lei, porque o síndico também tem que entender muitas vezes que não é questão de eu quero fazer assim, ou eu tenho poder soberano de colocar o que eu quiser na convenção. Não, a convenção, eles muitos falam que a constituição do condomínio, ela é uma norma superior, mas ela não pode ir contra as outras leis. Então, tem que ter muito cuidado o que se é colocado dentro de uma convenção. Por isso que a gente costuma dizer muito aqui, e sempre bate essa tecla, a gente contratar bons profissionais. Esse time quer fazer a coisa dar certo, doutor. Então, assim, não adianta, por exemplo, esse caso do condomínio, porque eu não quis citar, mas tinha uma empresa que na época ia fazer, que ia cobrar R$ 1.500, e uma empresa de R$ 800. Sabe o que aconteceu? De R$800. Não, o prejuízo foi mais de R$20 mil. Ou seja, então, não houve economia, ao contrário, houve dor de cabeça e uma coisa mais grave ainda, o síndico ele pode responder para esse ato administrativo. Justamente, porque eu sempre digo, uma palestra que eu dei há 1 mês atrás, prevenção é uma forma de redução de custo também. Aquele barato que sai caro, e isso tem que entender. O síndico, enfim, não só o síndico, os moradores também, eles têm que entender a importância que tem a convenção. Então, a partir do momento, você passa para o jurídico e depois você ratifica essa questão na convenção e em assembleia. Então, eu não preciso fazer esse trâmite com a assembleia. Só no final do processo que eu valido isso, né? No final, você tem que ter aquela validação, sim. Mesmo porque a gente sabe que a convenção, depois é bom até para ter validade perante terceiros, registrar, certo? Em cartório, certinho, a convenção. Isso é a doutora Daniela, mulher que já andou nos 5 continentes do mundo. E nem sei se tem isso mesmo no mundo, né? Doutora, mas você falou, vamos voltar agora no tema polêmico, que é animais, né? Eita. Isso é importante. Pode, não pode, outra coisa. Eu vi uma postagem, não lembro onde, se foi no Instagram, no Facebook, eu estava aqui mais cedo, que, não sei se foi a STJ, que condenou
um condomínio condenou um morador, vamos lá, o condomínio multou o morador por usar o elevador social com os cachorros. E a pessoa achou que, por direito, que tinha aquele direito de utilizar e recorreu e perdeu isso, né? Porque você tem que usar sempre de serviço, é isso mesmo? Como é que funciona? Não, o que ocorre? Primeiro, pode animais ou não pode? Não. Então, essa que é a questão. Dentro de uma convenção, o que você vai verificar? O STJ, já que esse entendimento pacífico praticamente, que você não pode proibir por proibir. Ah, eu vou proibir porque eu não gosto de animais. Eu vou proibir porque me incomoda. Não. Você tem 3 regras básicas, que tem que o quê? Que você pode proibir. Feriu a sua segurança, a segurança dos condôminos como geral, que a gente fala a salubridade, né? A segurança, a saúde, colocou em risco alguém? Não, que a gente chama dos 3 S's. Dentro do direito condominial. Se ele fere esses 3 S's que nós denominamos, tem um motivo para proibir. Ok? Aquele ponto específico, mas proibir por proibir não pode. Nesse caso, que provavelmente houve a multa, tem que se verificar o que tinha na convenção e se não tinha regras já determinadas no regimento interno. De repente, tem 2 elevadores. Será que tem um elevador de serviço? Está sendo utilizado. Se está sendo utilizado, como que está sendo utilizado? Multou por quê? Será que, de repente, o animal de estimação não fez as necessidades dele ali, não houve uma coleta? Então, tem que observar todas essas questões. E o mais bacana que eu aprendi com vocês, que sempre me salva quando minha namorada briga comigo. Eu falo assim, depende. Depende do direito, né? Depende. Agora a pergunta que não quer calar, doutora. Você tem algum animal de estimação? Não, mas a minha mãe tem. E é o que animal? Não, é um cachorrinho, Yorkshire, educado. Dona, você tem algum animal de estimação? Não. Tem não nenhum? Não, nenhum. Ô, Iago, vem cá, eu vou contar uma história pra vocês do Iago aqui, né? Tô falando sobre animal de estimação. Ele, como ele é um cara pão duro, sabe qual é o animal de estimação dele? Qual? Um pintinho. Oh. Meu pintinho amarelinho lá. Ele tem, é verdade essa história, ô Iago? Muito pelo contrário, rapaz. Qual é o seu animal de estimação? Peixe. Eu hoje tenho... Eu tenho peixe, olha só. Peixe, tá vendo? O custo é tranquilo, né? O custo é baixo. Ali, né? Quietinho. Não dá muito trabalho, não suja muito. Eu acho que isso deveria ser adotado pelos condôminos, né? O peixe não late, peixe não briga, né, doutora? Ia evitar muito conflito, né? Fica lá quietinho. Ele fica olhando pra você e tal. O destaque na casa é só o ouro, rapaz. Cara, esse Iago é pão duro. Quem quiser entrar no canal dele lá, pão duro, no YouTube, que ele dá muita dica de economia, bacana mesmo. Você viu, o cara é tão pão duro que o animal de estimação dele... Vou nem falar isso, porque temos amigos que tem peixe, que gosta também, é bacana, sacanagem, né? Doutor, então vamos caminhando aí na nossa conversa. Como é que tá os sistemas desses aplicativos de aluguel de hospedagem? É outra questão, Airbnb, Isso. essas questões. Pois é, Thiago. O entendimento também é de que não pode haver essa proibição, tá? Dentro dos condomínios. Mas, o que pode ser feito? Levado para a convenção e na convenção determinar algo nesse sentido, mas colocando regras. Por exemplo, horário de entrada e saída, né, de repente, mas limitar mesmo, proibir só se for algo convencionado, levado para a Assembleia. Não, e outra coisa, é algo muito polêmico. Como é que eu vou determinar se o aplicativo não determina? Justamente, porque... Eu vou contra o aplicativo, né? Justamente. A gente até tem muito debate aí no mundo jurídico. Mas a responsabilidade, será que é do aplicativo? Será que não é? Não tem uma pré-seleção de quem entra dentro do condomínio? Como que você vai fazer isso? Mas o entendimento realmente tem sido majoritário dessa ausência de proibição mesmo. E é interessante, da última vez que a gente debateu isso aqui no nosso programa, E o Giovanni levantou uma coisa que interessante. Ele falou assim, cara, beleza, mas vai aumentar o custo operacional do condomínio, vai ter mais pessoas ali, vou ter que lavar, vou ter mais preocupação por seguranças, né? Segurança, então, principalmente. Assim, na verdade, assim, segurança. acaba que eu tenho um gasto excessivo por uma situação atípica que não é do condomínio, né? Justamente, mas realmente aí a gente sabe que tem muito lobby, né, Thiago, por trás disso, e aí é complicado. Didi, né, doutora? É complicado. É igual a questão, por exemplo, eu até coloquei aqui, eu botei do aplicativo e botei iFood, né? Que a gente teve um tempo atrás uma situação muito ruim do policial que atirou e tal. E o que foi interessante isso? Que agrediu, né? O motoboy, foi. que ele ficou na frente do prédio. Mas que foi interessante que só mostraram a parte da agressão.
decisão. Ninguém mostrou o decorrer de tudo, né? Poucas pessoas mostraram que foram lá pedir pro cara sair, o cara não saiu também. E o que acontece? Porque são elementos que estão de fora pra dentro, né? Justamente. Então você não tem um certo controle. Começa a falar pro cara, sai daqui, não sei o quê. Como é que você vai multar o cara? Não tem como. Então são coisas que é complicado, né? Porque uma coisa é quando você está dentro do condomínio. Ali nas partes comuns. Aí você pode ter os critérios de delimitação que a convenção pode abarcar. Agora, fora isso, realmente... Tem que fazer área pública, né? Área pública não tem... É complicado mesmo. E essa situação, por exemplo, no caso dos condomínios, doutor? Tem alguns condomínios que impedem a subida dessa pessoa para entregar o alimento. E outros pedem que desçam. Eu, como morador, posso em algum momento pedir para subir ou achar que estou lesando, estou sendo lesado no meu direito? Como é que funciona isso aí? Pode, não pode? A gente sabe que nós tivemos aí um caso que repercutiu nacionalmente da agressão. Lembra que ficou sabendo no prédio até em Águas Claras, inclusive, se eu não me engano. E naquele caso, o condômino ele foi condenado a danos morais, realmente até contra Na época foi a pessoa da guarita, certo? Que recebeu. E na convenção, de fato, a convenção ela proibia a subida. Tá? Então estava na convenção, por uma questão de segurança, foi aprovado, determinado por todos, então de fato não poderia. E assim, infringir essa regra. Jonathan, quando você foi morar no seu condomínio, você leu a convenção dele? Pra ser bem sincero, não. Mas é o que eu falo. Normalmente os condôminos não leem. Os moradores, em geral, eles não leem. Só se atentam quando o síndico vai fazer uma exigência. E por que eu perguntei isso? Porque eu acho que está na hora do morador começar a entender que quer participar desse processo. E outra coisa, a partir do momento que eu aceito morar naquele local, é as regras daquele local. Justamente. Eu estava discutindo de manhã no programa que eu faço de manhã cedo, né? Onde a gente faz um programa de manhã de entrevista também. E a gente comentou sobre isso, a parte cultural. Porque há muitas pessoas que a primeira vez a morar em condomínio tem essa dificuldade. Porque não tem respeitar o outro horário, isso aqui. Na próxima moradia dele, não. Às vezes ele levou uma multa ali, levou uma pancada, já está acostumado. Então, isso que eu falo, cara, antes de você morar no condomínio, pensa direitinho. Eu vou me adaptar? Eu vou me acostumar? Essa regra vai me atender? Não vai me atender? Como é que vai ser isso aí? No direito a gente fala que é um contrato entre aspas, né, por adesão. Você já chega no condomínio sem poder reclamar ali da regra. No máximo em assembleia. E aí eu vou falar naquele princípio. Uma parte é ruim de ter a convenção pronta para entregar o prédio. Mas, se você pedir a convenção, você vai dar a convenção, você vai poder ler antes de comprar. Justo, você vai poder. Verdade? Pô, se quer legal, se não é legal, pô, acho que eu não vou me adaptar a isso aqui, eu acho que isso aqui não vai me servir também. Né? Então, assim, a gente tem que entender que tem que ter logo a convenção para ter o quê? Uma paz, uma harmonia no condomínio, senão vira uma terra sem lei também, né? E eu sempre bato na tecla da importância, Thiago, da leitura, da divulgação do síndico mesmo e da atualização. Eu já recebi algumas pessoas no escritório falando, porque nós estávamos pensando em nós mesmos atualizarmos a convenção. Eu falei, gente, mas tem que ter expertise, você tem que saber. Por exemplo, um caso que eu falo aqui para vocês. Problemas que eu tenho em assembleia. Há limitação ou não do número de procuração? Não. Em assembleia. Tem convenção que limita. Tem convenção que limita? Tem convenção que limita. Olha, por condômino, até 3 procurações. Mas isso é importante, que evita a fraude, né? Esse dia teve um cara lá em São Paulo que teve uma briga que estava com 300 ou 400 procurações, 300 procurações. Aí, quer dizer, de repente você é o proprietário do número maior do que todos dentro do condomínio, ou você angaria todas as procurações e como fica? E outra coisa interessante, né? A gente tem que ter esse certo zelo com a convenção mesmo, porque é a regra da coisa. Então não tem pressa de fazer. Outra coisa, algo que você pode colocar algo ali que pode te prejudicar lá na frente. Justamente. Né? Até o próprio morador pode prejudicar o próprio morador também. Inadimplência dentro de condomínio. A gente sabe que inadimplência é sempre também um ponto polêmico. E muitos, quando são cobrados, falam para o síndico, mas o que diz a convenção? O que não diz? Um outro problema que eu levanto, que os síndicos que estão escutando sempre falam com a gente, é o quê? Mas aquele inadimplente, ele está utilizando o salão de festas. O inadimplente, ele está utilizando a churrasqueira. Eu posso proibir, doutora? Não posso proibir? Mas ele não está... Como que eu vou deixar ele utilizar? Então, pode ou não pode? Então, aí é outro ponto que eu falo. O que diz a sua convenção? Ela foi elaborada, bem elaborada por um especialista? Será que você não pode, de repente, na convenção, condicionar o uso ao pagamento antecipado?
Verdade, você pode. É uma maneira de você evitar isso. É uma maneira. E você não tá também infringindo a pessoa. Ela vai pagar e pronto. Então, isso Interessante, eu não tinha pensado desse ponto de pois vista, é, né? mas assim, é o que eu falo. Quem tá no condomínio no dia a dia, a gente vivencia Soluções mais adequadas, né? situações adequadas para esse parâmetro legal. Essa é uma sugestão, essa é só uma prova de várias outras situações. Interessante, porque eu não tinha. Porque assim, você não tá infringindo, falar, ó, mediante o pagamento e comprovante. Acabou, pra todo mundo, é uma regra geral. Eu não posso discriminar um do outro, né? Justamente. Então, assim, isso é o que eu falo. Quando você tem expertise, um especialista ali adequando as leis que vão surgindo, eu falo, olha, de 5 em 5 anos aí, verifica a sua convenção. E assim, doutora, é importante, igual vamos ressaltar mais uma vez, o bacana de você ter bom profissional do seu lado, porque eles vão dar soluções do dia a dia. É igual eu costumo dizer, você não precisa saber tudo, e você nem deve saber tudo. Eu acho que é bom você saber sobre direito, uma coisa ou outra, é um assunto muito interessante, não falar sobre segurança do trabalho, é um assunto interessante. Seguro, todos os assuntos são assuntos interessantes. Cara, você tem um conhecimento, beleza, mas procura um profissional. Sabe por quê? Às vezes você vai fazer uma cagada, por causa de uma vírgula, por causa de um termo, por causa de alguma coisa, porque a gente entende que lá na frente isso pode ser contra você num processo jurídico. Com certeza. Não é verdade? Agora você está falando de uma situação que eu nunca havia pensado. Por quê? Você não está criando uma restrição, você evitar esse problema e vai até melhorar a arrecadação do condomínio. Então, não é verdade? Justamente. Você sana a inadimplência junto com a discriminação. Não, é o que eu falo também, inadimplência, outra questão. De repente, final do ano, que a gente sabe que normalmente as pessoas recebem aí 13º, faz um mutirão, uma campanha no condomínio. Você sabe que não pode dar desconto, essas questões não podem. Mas, de repente, para ali fazer mais vezes, ou um acordo que a gente fala, igual a área jurídica, muitas vezes a gente trabalha com a questão da cobrança especializada, que eu trabalho num setor que tem especialização em cobrança, a gente sabe que a efetividade é muito grande. Tô ali, a favor do condomínio, para não ficar no vermelho. Tá certo, né? Jonathan, missão de hoje não, porque eu vou sair tarde aqui às 20 horas. Amanhã, leia a sua convenção do seu condomínio, né, cara? Sim. Não deixe passar. Então, assim, amigo Cíntico, você tá nos ouvindo aí? Cara, leia a convenção do seu condomínio. Participe mais, porque é um bem seu. A gente tem aqui o de síndico para síndico, né? Que é o quadro que a gente faz, já conhece. E o que a gente percebe? Os casos de sucesso é qual? Onde as pessoas participam. Porque o síndico, beleza, ele é o detentor do poder. Só que acontece, se você está fiscalizando, se está cobrando, se você está ajudando também, não é só cobrar não, é você ajudar. Deveres e obrigações. Né? Eu sempre falo pro síndico, sabe aquela pessoa que fica no seu pé? Coloca no conselho, para ter uma provinha ali do dia a dia, para te ajudar, ser participativo, colaborativo. Porque não adianta você só exigir, mas também não fazer a sua parte. Não dá também, né? Outra coisa, eu não posso deixar na mão do outro, porque na hora que dá merda, quem vai pagar sou eu. Então, assim, isso que a gente tem que entender. Se der merda, quem vai pagar é o condomínio. Porque eu não participei, não fui, não dei a minha voz, abstei de dar minha opinião, vai ser pior. Porque aí qualquer opinião vai ter que ser aceita, né? Vai ter que ser aceita, com certeza. Doutora, e esse processo? É um processo demorado? Como é que está o trâmite da justiça para se fazer essa mudança, essa atualização de convenção? Não, o que ocorre? Esse é um procedimento administrativo mesmo, não precisa entrar na justiça nem nada para fazer esse tipo de coisa. A princípio, a não ser que tenha algum problema, enfim, tem locais que tem 2 convenções. Tem de tudo. Tem lugar que não tem. Tem umas que não tem convenção nenhuma, né? Mas, nesse caso, é o que eu falo. Dentro dos parâmetros legais, você tem que ver a quantidade de unidades, verificar aquela vivência, uma participação do síndico até diretamente para repassar isso e a gente fazer administrativamente de uma forma adequada. Isso, você falou interessante, junto os moradores ali, cria núcleos de conversa, debates, fóruns, né? Para se discutir isso, para chegar a ministrar o que vai ser feito, como é que vai ser feito isso, né? Justamente. E é interessante você também joga o pessoal para participar desse processo, né? E aí não tem como falar que não sabe da convenção. Justamente. Jonathan não participou, por isso que não sabe. É o que eu falo. Tem um condomínio que é interessante. Todo novo morador que chega, o síndico, ele já dá o kit. Né? Ele já chega com o regimento interno. Não, é a cortesia aqui do condomínio. Tá, aí dá a convenção, o regimento interno e convoca ali para sempre nas assembleias estar participando. Você deu uma dica muito boa, amigão síndico.
Comece a divulgar essa convenção aí nos murais, no site que se tem, nos aplicativos. Cria informativo, né? Eu acho que todo mês para trabalhar um termo, barulho, silêncio, aplicativo, né? Justamente. E tem muito aplicativo também que tem os fóruns de discussões ali, a pessoa pode dar opinião. Então, assim, usa a tecnologia ao seu favor, né? Eu acho que palestras também, até uma rede de convivência dentro do condomínio. Faz aquele lanchinho, chama o pessoal, olha, hoje vamos chamar o profissional, de repente, para falar sobre um ponto determinado da convenção. Não, mas coisa rápida. É igual eu te falo, é outra coisa, não vai todo mundo. Vai 3 hoje, vai 4 amanhã, vai 5, que ele vai se passando, você vai propagar aquela mensagem. Então, automaticamente, aquele fala para outro que vai indo. É a fofoca positiva. Eu falo, a convenção, ela é uma segurança pro síndico e pro condômino, quando ela é bem feita. Doutora, e no mais, como é que tá os julgados nesse sentido aí? Como eu tenho dito, depende, porque eu falo, a convenção ela é muito ampla e é polêmico. E cada dia tem um ponto divergente. Então, inadimplência é um ponto, os animais, aplicativos, procuração. Então, nesse entendimento, as convenções, como elas pontuam várias questões e também o regimento interno, é no dia a dia mesmo, é verificar a realidade do condomínio. E é engraçado, né, como é que a gente tem a amplitude das redes sociais hoje, né? Demais. Quando era o aplicativo, porque deu um problema lá, alguém foi alugado, a justiça foi querer abafar, aplicativo. Agora está se discutindo muito a questão das procurações, porque teve esse caso em São Paulo. No caso do animal, uma coisa, você é muito do staff do momento, né? Agora, tem uma questão, Tiago, que é até de inovação, que é interessante para todos se atentarem também. É a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que está vindo aí. Isso é importante. Tá? Que está vindo aí e é algo que os síndicos devem ficar atentos, não só os condomínios residenciais, mas também os comerciais. Essa questão do controle da portaria de entrada, biometria, dados sensíveis, quando uma pessoa está chegando no seu condomínio, que você tem que apresentar ali o cadastro. Minha identidade, meu CPF. E aí? Isso aí é um dado sensível, a identificação, a lei está chegando. Aplicação de multa, será que é válido ou não para os condomínios? Essas câmeras externas que ficam filmando a rua, ali é a imagem de pessoas que passam. O que é feito com aquela imagem? É um dado sensível seu que está correndo. Como é que o condomínio vai lidar com isso? Então, são inovações que a convenção também vai ter que estar atenta a isso, tá? Show de bola, doutora Daniele. Doutora Daniele, ressaltar novamente, fico muito feliz de ter você novamente aqui, né? Você pode sempre estar aberto aí, pode vir, bater o papo se quiser. É igual eu falo, esse nosso programa aqui ele é composto por pessoas como você, que todo mundo vem trazer o seu conhecimento aqui, né? Somos essa ponte. Eu fico muito feliz mesmo, porque também no nosso mês de aniversário, vamos dizer assim, né? E lá atrás a gente começou esse projeto. Meio louco aí, dia de sábado, meio-dia, sai aqui com a barriga roncando até você chega, né, doutora? Não, mas é o que eu digo, Tiago. O mundo precisa disso. Os condomínios e a divulgação, pessoas assim dispostas a divulgar o conhecimento, a compartilhar e sem aquele interesse, porque parece que hoje em dia tudo é feito por interesse, né, Tiago? Igual eu te falo, assim, eu costumo dizer assim, muita gente pergunta, Tiago, quanto é que é pra mim entrevistar? Eu falei, cara, não existe isso. Você vê, você que sabe como é que é o propósito. O patrocínio aqui hoje é só para fechar a conta mesmo, entendeu? E é para dar oportunidade para outras pessoas mesmo. Eu falo que a gente fica assim, lógico que é bacana esses advogados aí, que estão com o nome mais alto. É legal, são pessoas bacanas, eu converso com todos eles. Mas assim, por que não dar oportunidade para outras pessoas também? Às vezes a pessoa tem uma abordagem que vai abrir sua mente. Às vezes você quer ouvir, o que eu ouvi com você, eu aprendo com ele, eu não aprendi. Ponto. Não é porque ele é ruim, é porque talvez eu me identifiquei mais com você. Então a gente traz aqui todos os temas, TV elétrica, fala sobre segurança. Pô, ninguém fala sobre seguro condominial, né? Justamente. Você vê, a Lisiane estava aqui, a amplitude da coisa, tá falando com a gente do Paraná esse dia do grupo, discutindo isso, porque a gente começa a abrir o like, você vê, eu tenho um coach condominial, que a gente fala sobre a questão das emoções do síndico, que lidar com isso, né? A gente fala sobre os casos de condomínio, que é muito bacana, que é as histórias dos condomínios, entendeu? Então a gente tenta trazer um pouco de diversidade disso aí, e eu fico muito feliz que foi uma história construída lá atrás, com a senhora aí, caminhando. Sim, tá certo, você teve que viajar para esses os paizinhos, mas eu fico muito feliz mesmo, acompanho o seu trabalho, tá de parabéns, né? Obrigada. Então vende seu peixe aí, fala o seu Instagram pro pessoal, quem quiser te contratar aí, bater um papo, vende seu peixe aí, doutora. Não, eu tô no Instagram, quem quiser acompanhar. Muitos posts bacanas, pessoal, volta 10. Volta e meia eu coloco lá alguns julgados, faço uns stories lá, falando sobre alguns assuntos determinados. No Instagram é danielamota.adv. danielamota.adv, né?
Você não pode fazer mexer, que eu lembrei que o doutor me falou que aqui não pode. E eu posso. Quem quiser, a título informativo. Título informativo, tá bom, Bê? A título informativo, a convite do meu nobre colega aqui, Tiago. Mas, Mano, Tiago, é igual- o canal de comunicação é aberto aqui Não, na rádio, e é né? igual você falou, esse aqui é um serviço de utilidade De pública. utilidade né? pública, eu sempre falei, você lembrou, né, dessa parte. Mas no começo eu sempre pontuo Não, isso. mas tá certo, doutora, muito obrigado mesmo. As portas sempre estão abertas aí. Se você quiser vir, fica à vontade. Vamos comer mais um pouquinho de pão seco, daqui a pouco a gente volta Vambora. com segurança no condomínios.